Fala pessoal, vamos começando aqui mais um Beto Lago de Primeira. Hoje o nosso assunto é um assunto que vem mexendo muito na cidade, no estado de Pernambuco e por que não dizer no futebol brasileiro, né? Voltou com muita força depois daquela partida que aconteceu no Arruda, as cenas que nós vimos pelas ruas da cidade, e o assunto voltou e não deveria ter voltado, ele devia ter sido finalizado já há um bom tempo. Mas é um momento da gente fazer uma reflexão e tentar achar soluções. Eu estou trazendo aqui não dois especialistas, estou trazendo dois amigos, porque futebol nos ajuda a fazer novas amizades, a criar novos laços de contatos. Eu trouxe duas pessoas que hoje são dois amigos que eu tenho, graças ao futebol, né? Por ordem de chegada, você viu, doutor? Mas por ordem de chegada, o Eduardo aqui, o Eduardo Araripe, um amigo que eu tenho, tenente-coronel do Corpo Bombeiro, mas ele está escrevendo um livro sobre torcidas organizadas, uniformizadas, e eu acho que é um debate muito interessante, porque ele tem um material muito interessante que a gente vinha conversando antes aqui do programa começar, de histórias que ele vem guardando, de situações, de momentos que vão encaixar muito no que a gente quer discutir hoje aqui. E o doutor Ailton Alfredo, juiz hoje aposentado, mas quando a gente fala doutor Ailton, a gente lembra do juizado do torcedor, a gente lembra das ações que foram feitas e não pensa que está aposentado, não. Ele tá viajando, está vendo muita coisa pelo país, está vendo muita coisa pelo mundo, na Europa, principalmente. E eu acho que é um momento da gente trazer essa discussão novamente, e outros programas que nós vamos trazer aqui para o nosso Beto Lago de Primeira, com outras personalidades, com outras autoridades, para que a gente possa apresentar, discutir, falar, vamos achar soluções. Não pode ficar preso a um grupinho de pessoas, não. Vamos abrir esse leque. Nós fazemos parte da imprensa, temos uma experiênciazinha, eu acho que a gente precisa também participar desse momento de discussão. Então, o nosso papel aqui, compartilhe aqui nosso canal, compartilhe, faça a sua inscrição, mostre aqui a todo mundo que a gente está aqui para trazer novidades no esporte pernambucano, no esporte brasileiro. E eu queria, Eduardo, que você fosse o primeiro a falar aqui, agradecer a tua presença aqui nessa conversa. A gente ia fazer na semana passada, mas as nossas agendas, a gente teve alguns problemas e não pôde, mas foi bom estar aqui para a gente começar a discutir, principalmente em cima do livro que você está finalizando. Já me chamou para fazer a apresentação do livro e eu acho que é um ponto importante de trazer de volta essa discussão que, infelizmente, depois das cenas que nós vimos, ela voltou a ter uma evidência ainda maior. Mas obrigado por estar aqui, Eduardo. Beto, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de um trabalho conjunto, né? É uma satisfação também rever o doutor Ailton aqui, pessoa que abriu as portas há mais de uma década atrás no juizado para as pesquisas também terem andamento. E é bom estarmos aqui mais uma vez debatendo e, ao mesmo tempo, é uma preocupação, né? Porque se estamos debatendo num momento inflamado, digamos assim, é porque a problemática ela persiste e persiste de uma forma digamos, ultrapassando limites, né? Então vamos ter aqui, né, alguns momentos de debate. Então esse é um primeiro momento de agradecer a oportunidade. Estamos à disposição para essa conversa, aprender, né? Mais uma vez, sempre é uma oportunidade de aprender e poder enriquecer o debate. Doutor Ailton, prazer estar aqui sempre aqui com o senhor. A gente tem muitos momentos juntos aí, conversando, falando muito sobre esse tema que deveria ter sido já um tema ficado lá atrás, há alguns anos, mas infelizmente sempre está voltando, sempre está nos perturbando, né? Mas é bom ter o senhor aqui para conversar sobre isso. Beto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Eduardo, pela companhia de estar podendo tratar desse tema. Eu diria que sempre será tempo, sempre é tempo de tratar desse tema, porque ele é um tema que está presente em todo lugar, em todo mundo. Eu sempre faço essa primeira provocação que fiz aqui, exatamente nesse sentido. Quem quiser pesquisar agora, nesse exato momento, no Google, e procurar sobre o argumento de pesquisa
hooliganismo na Eurocopa 2024 e vai ver uma série de episódios de violência de grupos de torcedores ou de hooligans, que eu gosto de fazer essa distinção bem clara, e dizer com isso que isso é um fenômeno presente, que esteve ontem, está hoje e estará amanhã. A grande diferença é se nós podemos reunir as pessoas que devem ser parte da solução e separá-la da parte do problema. Ou seja, eu sempre busco que o maior desafio nessa temática, Beto e Eduardo, acho que é reunir as pessoas que querem resolver. Porque, normalmente, a distribuição de culpa entre as instituições, muitas vezes, elas impedem esse trabalho em conjunto, esse trabalho coletivo, e cria-se uma certa competição entre as instituições para ver quem vai resolver o problema. E esse é um problema que não se resolve via carreira solo, é uma orquestra. Doutor Ailton também tem um livro que deve estar saindo em breve, mas deixa eu começar com o teu livro, Eduardo. De onde ele partiu, né, para que você pudesse criar esse livro, a expectativa já para esse ano, lançar esse livro, tudo. De onde ele partiu? Qual foi a ideia inicial? Então, Beto, esse livro ele é uma continuidade, na verdade, da etapa de pesquisa. Eu tive a oportunidade de concluir um mestrado e um doutorado pesquisando esse fenômeno das torcidas no Brasil. No mestrado, na primeira etapa, as torcidas da região metropolitana do Recife e dos estados próximos. E houve a conclusão do mestrado e, fruto da pesquisa, houve a publicação de um primeiro livro, que naquela ocasião eu intitulei Paixão Perigosa, né, falando sobre as torcidas aqui do Recife. E na conclusão daquele trabalho, por volta de 2013, 2014, nós já identificávamos que esses grupos, eles partiram para uma organização onde a participação de grupos de outros estados, de outras cidades, é hoje o ponto principal da existência de muitos desses grupos, que são as chamadas alianças. E a partir daí nós iniciamos uma pesquisa, que foi o que consistiu a base da tese do doutorado, a análise das relações de alianças, onde já naquela ocasião, aí por volta de 2016, 2017, eu já defendia que passava a existir uma reconfiguração das rivalidades no futebol brasileiro a partir dessas relações de alianças. E, mesmo pós-conclusão do doutorado, nós continuamos na pesquisa e é necessário dar uma parada, né, para a gente poder organizar etapas do conhecimento. E aí, fruto de pesquisas até o ano passado, o ano 2024, nós estamos aí amadurecendo e esse livro, com a expectativa de que ainda no primeiro semestre desse ano a gente possa compartilhar aí o fruto de pelo menos 15 anos aí de pesquisa na temática. E aí esse ponto das alianças é, de fato, algo que vem sendo mais estudado agora por pesquisadores de todo o Brasil, mas estudar isso faz total diferença, não só na perspectiva da segurança pública, como fenômeno social, mas para entender mesmo de que maneira esses grupos se ressignificaram. Costumo sempre destacar que nós não podemos olhar esse processo histórico das torcidas no Brasil como um fenômeno único. Nós não podemos, trazendo para a realidade local nossa aqui, colocar na mesma prateleira, por exemplo, uma torcida como aquela torcida organizada Treme Terra, que é identificada com o Esporte Clube do Recife, que é uma torcida que tem características carnavalizadas, né? São pessoas conhecidas que se reúnem para animar arquibancada, fazer festa em dias de jogos. Eu não posso considerar que esse fenômeno é idêntico a essas chamadas torcidas de pista, bondes de pista, que são essas torcidas que têm se envolvido. Bonde de pista, por quê? É um termo que eles utilizam, né, que faz também uma analogia ali a um linguajar próprio do Rio de Janeiro, né, daquela questão dos morros e do asfalto, da pista, né, um linguajar muito de uma perspectiva aí da sociologia, da antropologia urbana, onde a motivação maior numa sociabilidade de conflito é, de fato, um embate. Então, quando a gente vai analisar esse fenômeno como um todo, é preciso ter uma cautela para entender que existem vários tipos, várias propostas de grupos de torcedores, no nosso caso no Brasil, e nós não podemos
entender que é um fenômeno único, que todas se organizam da mesma forma, que todas arrecadam dinheiro da mesma maneira, que todas utilizam, tem um modus operandi idêntico. Então, é preciso entender, e essa é uma dificuldade que a gente percebe, que o público, de uma forma geral, tem dificuldade de entender. O que é que faz, por exemplo, uma mesma torcida organizada brigar entre si? Né? Parar uma cidade onde integrantes de uma mesma, em tese, um mesmo grupo está brigando entre si. São subdivisões dentro de uma mesma torcida. Então, há muita dificuldade de entendimento. Então, o livro, de certa forma, tem uma proposta mais didática de, historicamente, mostrar, desde o surgimento desses primeiros grupos no Brasil, no final da década de 30, né, 1939, 1942, existe até uma polêmica, uma rivalidade sadia aí, qual teria sido o grupo que tem a primogenitura, né, dentre esses grupos organizados no Brasil, se foi a Grêmio Tricolor, vinculado ao São Paulo, se foi a Charanga do Flamengo. E esse fenômeno, até a década de 70, nós entendemos essas torcidas como essas torcidas mais pacíficas, mais carnavalizadas. Era uma proposta diferente nas arquibancadas, que acompanhou a chegada do futebol no Brasil até a sua profissionalização, que se deu em 1933. Então, ao longo dessas primeiras décadas, esse fenômeno tem essa característica mais carnavalizada, que na tese eu chamo de uma primeira geração de torcidas. Na década de 70, esse fenômeno ele tem uma mudança por um divisor de águas ali fundamental, que é a criação da Gaviões da Fiel, que ela rompe com aquela perspectiva de uma torcida carnavalizada, informal, reunião de amigos, de vizinhos. Então, a Gaviões da Fiel ela vem com uma proposta de uma organização, e daí o termo torcida organizada. As primeiras tinham era um hábito de chamá-las de torcidas uniformizadas, né? Essas mais carnavalizadas, porque elas se diferenciavam nas arquibancadas pelo uso de uma camisa igual. O objetivo era se diferenciar dos demais torcedores, fazer uma festa própria. Então, a Gaviões da Fiel ela abre um novo leque, uma torcida com a característica de empresa, que vai participar das decisões políticas do clube, até mesmo se envolvendo em discussões políticas no Brasil, na década de 70. Né? Então, a Gaviões da Fiel ela inaugura uma fase onde todos os grupos que vão surgir a partir daquele momento, pelo menos a maior parte, vão tentar aderir a esse modelo de organização da Gaviões da Fiel. Tem um presidente, tem um tesoureiro, tem dirigentes, e essas torcidas crescem em número, crescem em arrecadação. E a partir daí que ela dá uma alterada, uma mudada. Deixa eu colocar também o senhor, doutor Ailton, nessa questão que a gente conversou muito mais cedo, e vários outros pontos que eu vou querer colocar aqui também na discussão. Mas o senhor é um estudioso, uma pessoa que está fazendo esse livro próximo, o senhor pode até falar um pouco mais, mas eu sinto falta dessa literatura no país. A gente, principalmente aqui no estado, a gente tem pouco dessa literatura, de a gente descobrir. Eu vim saber esses detalhes interessantes na conversa que eu tive agora com o Eduardo. Então, o senhor, que é um estudioso, e aí vai pegando esses detalhes para tentar compreender esse trabalho, qual é a necessidade que nós temos que fazer a partir de agora. O trabalho que o Eduardo desenvolve, a pesquisa, é fundamental para a gente compreender em profundidade essa problemática desses grupos organizados que fazem uso recreativo da violência e extrapola todos os seus limites e etc., aquilo que nós já conhecemos. Eu tenho estudado noutra vertente, mas que se alimenta dessas informações, desde o Norberto Elias até os estudos mais recentes do que é esse movimento no mundo todo. E o que a gente tem pesquisado, que tem trabalhado, que esse é o meu foco de estudo, é sobre as respostas, que respostas são possíveis do Estado e da sociedade a esse fenômeno. E eu digo sempre que nós estamos sempre num estado permanente de indignação e, de vez por outra, de reatividade. Nós somos reativos nessa temática em termos de política pública de resposta. A gente só age quando acontece um fenômeno de uma plástica violenta dessa, que foi esses acontecimentos, e toda vez que há um movimento desse, toda vez que há um fato dessa gravidade, é que a gente começa a tentar se aglutinar, que não é a mesma coisa de reunir, aglutinar forças e debater o tema. Eu digo que o trabalho que Eduardo faz, demonstrando o interior, a formação dessas torcidas, desses grupos, é um trabalho fundamental como ponto de partida
para a gente trabalhar, por exemplo, desde o Estatuto do Torcedor até agora a Lei Geral do Esporte, há uma previsão de um plano de segurança e contingência. Esse plano de segurança e contingência não pode ser um documento formal. A resposta do Estado, da sociedade, quando eu digo Estado e sociedade, eu quero me referir a tanto ao Estado, polícia, o Estado judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública. E quando eu falo em sociedade organizada aqui na relação ao esporte, eu quero abranger federação, confederação de futebol, todas as entidades esportivas, os clubes. Quando a gente pensa, então, em Estado e sociedade, bem naquela orientação do artigo 144 da Constituição, de que a segurança é um dever do Estado e é obrigação de todos. Temos que nos reunir, ouvir a imprensa, ouvir todos que participam desse evento, porque, como bem já citou aqui o Eduardo, me permite a informalidade, né, do Eduardo, esse é um fenômeno complexo, heterogêneo, para o qual não existe uma bala de prata, uma solução mágica. Esse tem que ser um trabalho fundado numa política de Estado, que independe de quem esteja no governo, se é esquerda, se é direita, se é centro, se é interplanetário, se é marciano, O fato concreto é que temos um problema crônico e ele precisa de um acompanhamento permanente, um observatório permanente, onde se debata, onde se chame a academia para esse debate, onde a academia pode fornecer o conhecimento científico necessário para a gente tratar do tema, ou então vamos continuar tratando esse tema como leigos, como pessoas que precisam dar uma resposta imediata e sempre no afogadilho vem soluções as mais drásticas possíveis, que poderiam até serem viáveis se tivessem colocadas dentro de um plano, de um projeto que concebesse uma matriz de responsabilidades de cada instituição de Estado e de cada entidade dessa, e que ele soubesse que tem lá um profissional que trata disso na federação, ou um grupo que trata disso no clube, que trata disso na SDS, que trata disso, um grupo permanente. Eu dou sempre um exemplo, e aqui sem veicular nenhum tipo de cobrança a governo, coisa nenhuma, mas apenas citando como exemplo o que foi o trato com a alcoolemia no trânsito. Com a alcoolemia no trânsito, a chamada lei seca, a gente desenvolveu aqui, tem em 2011, uma lei estadual que criou um grupo permanente, um grupo que tem coordenação, que tem estatística, que tem cobrança de avaliação de desempenho, ou seja, que a temática da alcoolemia no trânsito é permanente. Isso não quer dizer que tenha acabado com a alcoolemia no trânsito, mas que se tem um controle. Mas dentro do que o senhor falou, e pegando a questão das facções, as uniões, as parcerias, não é necessário criar uma ação mais governamental, mais federal, para que ela possa coordenar todos esses problemas, porque daqui a pouco cada estado vai fazer sua ação, mas as torcidas já trabalham entre si, então já deveria vir um guarda-chuva lá de cima para baixo. É verdade, Beto. A Lei Geral do Esporte, ela previu essa criação dessa Autoridade Nacional do Esporte, onde iria ter um plano de promoção da paz no esporte, um plano nacional que articularia com todos os governos estaduais. A gente sabe que isso é fácil falar em Portugal, isso é fácil falar na Itália, isso é fácil falar até mesmo na Inglaterra, onde são países de dimensões, em relação ao Brasil, bem menores. No Brasil temos um continente e eu digo sempre que essas soluções elas têm que ser politicamente viáveis, juridicamente possíveis e operacionalmente execuíveis. Se ela juntar essa trilogia, a gente começa a articular uma resposta que seja partindo dos estados, seja partindo da União, mas é preciso que tenha um norte. E quando ela tiver o norte, eu posso ampliar de Pernambuco para o Brasil, porque as polícias já trabalham articuladas para outros temas, já tem uma articulação nacional, tem encontros de secretários estaduais de defesa social, tem encontros de polícia, tem interação de polícia. O que a gente falta é beber dessas fontes que o Eduardo tanto produz e tantos outros intelectuais brasileiros, pesquisadores que estão trabalhando com esse tema, e termos a humildade que ninguém tem uma solução sozinho, mágica para resolver esse problema. Ou nos unirmos do lado de cá, ou vamos ver os grupos de vândalos, de desordeiros, dos que usam a violência de forma contumaz, de forma cada vez mais descontrolada, organizados
Por que eles conseguem se organizar e nós não conseguimos do lado de cá nos organizarmos? Como cidadão, hoje eu falo com muito mais tranquilidade, apenas como um cidadão comum, sou um advogado hoje, e falo que a gente precisa, enquanto sociedade, nos organizarmos para dar uma resposta lógica, consentânea, sem ser uma mera reação a fato, sem ser uma resposta de pura indignação, mas uma resposta que tenha uma concatenação lógica, um planejamento estratégico de longo prazo, que a gente tenha... Olha, eu vou só encerrar esse comentário aqui com uma coisa. É incrível como o mundo do futebol, que se transformou desde aquela história de 39, 42, desde o início da profissionalização das associações de futebol, e que hoje no mundo da sociedade anônima do futebol, do mundo do big business, grandes negócios do futebol, a gente tem que conceber a segurança como um ingrediente, como uma parte desse negócio, que precisa de investimento mínimo. Você não pode imaginar, você não pode imaginar um policial na rua com a missão, que eu digo sempre, uma missão impossível, de controlar grupos violentos que se organizam estrategicamente há não sei quanto tempo e depois exigir que esse policial seja um perfeito, que não cometa violência, que não tenha problemas, que não tenha... Porque a vida dele também está em jogo. Ou ele vai para lá, dentro de um plano de ação, que ele se sinta também valorizado. Não é lançar o homem na rua. Eu estou falando de coisa que o senhor conhece muito mais do que eu, me corrija. Não é lançar na rua um homem, faz um primeiro lançamento de 9 horas da manhã, e ele chegar às 10 da noite, 11 da noite, está lá, com que refeição, com que trato, com que equipamento. Ele não tem uma revista manual. Hoje a tecnologia é à disposição de todo mundo. O policial está na rua, muitas vezes não tem uma revista manual, tem que fazer a famosa averiguação pessoal, tocando, etc. A gente não tem no policial. Eu estava fazendo o exemplo da alcoolemia, do grupo da alcoolemia. E digo, todos devem receber uma gratificação, dos que estão atuando ali. É um trabalho muito especial. E eu não estou dizendo que a segurança não seja pública e seja privada. Essa discussão já passou. A segurança é pública. Agora, é preciso que esteja muito mais próximo de uma PPP nesse aspecto, de uma parceria público-privada, obviamente que eu não estou falando tecnicamente isso, juridicamente, porque a segurança pública não pode ser objeto de PPP. Mas o que eu estou falando é que pode haver uma parceria. Olha, a segurança, o que é que está aqui, vários patrocinadores hoje do futebol, do grande negócio. Eu fiz um cálculo, e não seria esse momento, talvez no livro, sim, para tratar disso, mas um custo operacional para a gente ter uma polícia do futebol, sem criar quartel, sem criar divisão dentro da polícia, não. Estou falando de destinar policiais específicos, um treinamento específico, com capacidade para isso, incentivando ele. O custo disso é bem menor do que muitas vezes se contrata um atleta, o custo mensal. Será que não vale a pena pensar nisso, na segurança, como algo realmente profissional, que eu possa dar ao policial não apenas a ordem de ir para a rua, mas que eu possa dar a ele as condições de capacitação, de treinamento permanente. Não é que a polícia não seja capacitada, o problema é que a capacitação em termos de violência, sobretudo nas arenas esportivas, o Eduardo sabe bem disso, é um movimento vivo. E se ele é um movimento vivo, como a segurança em geral, ele requer treinamento permanente. Eu acho fundamental, o nosso policial brasileiro e pernambucano, que é o que mais me interessa, poder participar desses eventos internacionais em loco, sabendo como é que está se travando a segurança na Inglaterra, na Alemanha. O custo disso não é custo, é investimento. É um investimento num bem muito caro ao Estado, num bem muito caro à sociedade, que é a segurança. Assim como nós mandamos um jogador que, quando vai para a Europa, ele volta com outra perspectiva do futebol, tanto da tática quanto da técnica, assim também é preciso que o nosso policial interaja a nível internacional e ter um grupo permanente que vai, que volta, que conhece ali, que conhece Portugal, que conhece como funciona na Espanha. E a gente, assim, quebra vários mitos de que a segurança em tal lugar é perfeita e não é. Esse é o motivo da provocação, de que conheça como está funcionando nos outros estados, que também não é um mar de rosas. Um jogo entre Porto e Sporting, no Porto, na cidade do Porto, é tão complicado quanto um jogo Santa Cruz e Sport aqui. O que se tem é um maior controle disso, porque tem um planejamento bem anterior, um investimento caro do clube,
do campeonato para que essa segurança seja tal que a sociedade sofra o menos possível do distúrbio, do mero deslocamento. Eu não estou falando da violência, do mero deslocamento. Quem assiste a um jogo no Bayern de Munique, no dia do jogo, quem está na cidade entra nos bares, não fica na hora que a torcida está passando, que aqueles grupos estão passando. Então, isso é um fenômeno mundial. A gente tem que parar de imaginar que esse é um problema local, um certo sentimento de inferioridade nossa. Eu vi o pessoal que esteve aqui em 2009, 2007 a 2009, o pessoal que esteve aqui da Inglaterra, a gente trouxe aqui os policiais de lá. Não foi ninguém, apenas um teórico. Tinha teórico, mas tinha os policiais que estavam na operação. E teve policiais daqui que foram ver a operação lá. E a gente vê que é possível avançar. É possível, Beto, é possível, Eduardo, que a resposta do Estado e da sociedade seja uma resposta mais profissional, mais consentânea, mais lógica do que essa mera resposta de reatividade, essa mera resposta de indignação. A indignação com a violência, ela... É do ser humano também, né? É uma coisa nossa, né? Você se indigna por qualquer situação dessa. E ela é fundamental. Quando nós pararmos e nos indignarmos com aquelas cenas, é porque já perdemos o norte de valores. Agora, é preciso sair da indignação do senso comum, da indignação do cidadão comum. Ele pode ficar só na indignação. Nós, a sociedade organizada, as instituições públicas e privadas, não pode ficar só na indignação nem só na reação. Deixa eu pegar esse gancho para você. A gente está vendo mais nos clubes hoje a preocupação de trazer a segurança mais privada para dentro do campo, né? E a gente vê, eu pego o borderô dos clubes, eu vejo até os valores que eles estão investindo mais. Eu defendo também que a polícia tenha um mínimo de pessoas dentro, um mínimo. Até porque a situação da polícia é trabalhar lá de fora do estádio. O estádio dentro é um jogo privado, a entidade tem que tomar conta disso. Isso é um movimento que acontece, já que você fez um tour pelo país. É assim também nos outros estados? Está acontecendo isso também? Como é que está? Então, Beto, é importante porque o doutor Ailton falou com muita propriedade dessa necessidade do envolvimento, né, de vários atores, e principalmente do ponto de vista da segurança nos esportes, né, nos eventos esportivos. Isso que você está trazendo é aquilo que foi tão pregado como o legado da Copa de 2014 no Brasil. Um desses legados seria exatamente, gradativamente, a saída do agente público de dentro dos estádios de futebol e os entes privados assumindo efetivamente a organização, inclusive do ponto de vista da segurança, de um evento privado que é por natureza. Só para colocar aqui para você em 2014 você coordenava na Arena de Pernambuco? Eu trabalhei como responsável pela segurança nos jogos aqui na Copa, na Arena de Pernambuco, certo, né, e nos jogos da Copa das Confederações e Copa do Mundo 2014. 2013, 2014. Né? Isso. E isso já era um discurso, né, do modelo FIFA de que pós-Copa do Mundo, haveria gradativamente o poder público, ele iria desidratando, saindo de dentro dos estádios de futebol, porque esse é um modelo adotado em praticamente todo o mundo. Não é que o poder público não faça segurança nas arenas, nos estádios na Europa, etc. e tal, mas com a quantidade muito menor do que nós nos acostumamos a ver no Brasil. Então... Até porque, como o doutor Ailton falou aqui, futebol é business, é negócio. Perfeito. Se é negócio, então, você vai ter que investir. Exatamente. Vai ter que fazer as coisas. Só que o que a gente vê na prática é o contrário, né? Estados que não tinham, por exemplo, um batalhão especializado, criou um batalhão especializado para dar conta da violência. Então, alguns estados que até alguns anos atrás, o Ceará, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, existem batalhões, a Bahia, batalhões que foram criados para um policiamento exclusivo para praças desportivas. Então, isso você tem alto investimento do Estado, capacitação do efetivo, um efetivo exclusivo para isso, né? Enquanto que outras práticas de lazer, outras opções que o cidadão tem, não recebem essa atenção. Então, é o Estado tendo que destinar muitos recursos para um evento que por natureza é privado. Aqui em Pernambuco, se exige cada vez mais policiais dentro dos estádios. Então, isso é um contrassenso, né?
diante daquilo que seria um legado que nunca chegou, aqui pelo menos na nossa realidade nunca chegou, pelo contrário, cada vez mais o poder público tem que colocar mais agentes. Fora dos estádios, sim, é uma obrigação do poder público, mas dentro dos estádios, o ideal é que houvesse gradativamente uma migração para que tivéssemos menos policiais militares, policiais civis, bombeiros e mais agentes privados contratados. Já é possível identificar isso, sim, mas há um esforço muito grande nas negociações, nas tratativas entre o poder público para com as administrações dos clubes, por exemplo, para que haja essa contratação, né? Então, é um esforço muito grande de convencimento. Então, essa é uma problemática, né, que nós identificamos. Não chegamos naquele modelo esperado. Então, há um longo caminho ainda a trilhar para que haja uma conscientização, até porque é recurso que precisa ser destinado e, de uma forma geral, os clubes, as federações não querem transferir para o poder público, né, uma responsabilidade bem maior do que, de fato, em termos quantitativos, deve e vai sempre existir para o poder público. Mas não se deve colocar os clubes e as federações para bancar esse custo, vamos colocar assim, bancar essa despesa para que o Estado não cubra isso, hein, doutor? Repara, quando a gente fala na Inglaterra... Só vou pedir para o senhor não bater muito, viu? Porque o pessoal está falando aqui, para não bater muito. Às vezes a gente fica batendo muito. Repara, quando a gente imagina no evento da Premier League, onde tem a presença na área interna das arenas, os chamados stewards, os seguranças privados, e tem na área externa, em uma certa distância, em determinados perímetros, o policiamento público, a gente imagina que possa transportar aquilo como seria num jogo da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, como um legado que pudesse ser transportado automaticamente após a experiência da Copa. Para receber um legado, você tem que se preparar para receber o legado. Você tem que planejar a execução do legado. Porque senão o legado fica como uma lembrança, como uma memória. O que eu estou dizendo é que se a gente não tiver um planejamento de longo prazo, nem de médio prazo, onde uma da etapa desse planejamento, ou seja, onde um dos objetivos a ser alcançado a médio ou longo prazo, seja cada vez mais tirar o policial, militar, policial, da área interna e estar na área externa, isso tem que ser fruto do resultado de ações que venham se desenrolando ao longo do tempo. Foi assim em todo lugar do mundo. Não foi de uma hora para outra que se chegou assim na Espanha, na Inglaterra, em Portugal, seja lá onde for, nesses países que têm uma experiência de segurança de futebol há mais tempo do que a nossa, não digo melhor, há mais tempo. Eles experimentaram isso, um projeto que foi ao longo de suas etapas sendo avaliado e reavaliado, e nessa avaliação, muitas vezes independente, até por instituições de avaliação independentes, olha, agora a gente já pode, com segurança, tirar 10 policiais daqui e colocar 10 stewards. Agora a gente pode tirar 100 policiais e colocar 100 seguranças privadas. Porque não se vai buscar segurança privada também preparado, treinado em Marte. São os daqui que nós temos. Não pode ser um pega na rua, não pode ser de repente, quer fazer um bico aqui de segurança e jogar ele dentro de um problema complexo como é esse da torcida organizada. Então isso, quem conseguiu obter sucesso com esse legado, que não é uma questão meramente ideológica ou teórica, ela é parte da teoria, mas parte de uma prática, de um projeto que foi pensado, foi sendo executado por etapas. Só que no Brasil, em especial no Brasil, nós não conseguimos, Beto, executar um projeto de médio prazo, porque quando os governos mudam, muda tudo. Quando você vê um projeto de longo prazo, de segurança, tal, vem um governo que é de outra orientação política e acha que muda tudo. Se vê um partido substituindo o outro, seja agora ou antes, e aqui eu não faço nenhuma crítica a nenhum partido, não, é parte da nossa cultura. Deixa de ser política de Estado, vira política partidária. E vira política partidária, isso é política de Estado. Então, quando a gente diz que o evento é privado, na essência, e por isso devia ter a segurança privada, eu lembro de um episódio, isso era 2016, 2017, a memória agora não me ajuda, em Curitiba, onde houve uma recomendação para que não tivesse policiamento, porque o evento era privado. Acho que o Atlético Paranaense. E nesse evento,
Foi um hecatombe. Eu estava em Brasília, na época fazia aqueles treinamentos para a Copa, que ela estava fazendo alguns cursos, então foi em 2013, 2014. E foi um desespero, porque houve um hecatombe lá dentro. Briga generalizada dos grupos de torcidas. Aí lá vai chamar a polícia, que está a tantos de distância, tantos metros de distância, porque dentro só tinha segurança privada. Aí se descobriu na hora que aquela tese não pode ser aplicada simplesmente do plano teórico para o plano prático assim, num passe de mágica. Isso tem que ser produto de um plano de ação. E o problema é que a Copa do Mundo, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014, mas todo mundo sabia que a Copa do Brasil ia acontecer em 2007. Isso. Quando acontece o sorteio, que todo mundo sabe que o Brasil vai ser sede da Copa do Mundo. Então, a partir daí, você já deveria ter feito um planejamento, feito toda uma ideia para que quando chegasse na Copa e depois viesse o legado, não ficasse apenas na memória. Tem que se preparar para receber o legado, né? Tem que se preparar para receber o legado. E aí, Beto, me permita só um complemento. Claro. Em cima dessa observação que o doutor Ailton traz, há uma resistência. Isso aí não tem como negar que há uma resistência por parte tanto de clubes quanto de federações, aí eu não estou falando apenas na realidade nossa aqui de Pernambuco, para que essas parcerias, esse trabalho gradativo, né, não só no aspecto da participação do ente público no evento privado, mas na organização de uma forma geral, né, nós temos aí acompanhado algumas dificuldades, por exemplo, na realização de partidas agora de futebol às vésperas do nosso carnaval, né? Isso vai ser uma problemática que nós vamos ter no Estado, mas o grande questionamento que também é feito é sobre o período de organização dessas competições. Dificilmente a gente vê a participação de alguns atores na elaboração, por exemplo, da tabela de um campeonato. Não estamos entrando no mérito aqui da questão desportiva, mas se são grandes eventos que vão repercutir na rotina, na vida de uma grande cidade como Recife, Salvador, Fortaleza, sim, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né, outros atores que fazem parte disso, a imprensa, teriam que participar, né, opinar, entender o que é viável, o que é possível para aquela área, para aquela região, enfim. Todo mundo sabe que vai ter carnaval e todo mundo sabe que o início do ano são do início dos estaduais. Exatamente. Não tem como correr. Todo mundo sabe, todo ano acontece isso. Perfeito. Então, isso aí certamente vai ser também um elemento que, quando eclode um episódio de violência como nós tivemos aqui no dia 1º de fevereiro, aí vamos buscar responsáveis, vamos buscar possíveis causas, mas a gente discute muito pouco essas violências, de certa forma, ou elementos que podem potencializar a violência, como uma discussão antiga, o doutor conhece muito bem, de jogos muito tardios, jogos nas principais capitais do país, que, lógico, para atender patrocinadores, grades de televisionamento, jogos que começam 9h45, vão acabar mais de meia-noite, quando já não há mais o transporte público disponível, cidades que já têm um índice de criminalidade muito alto. Isso dificilmente é levado em consideração na elaboração de uma tabela, na organização de uma competição. Então, não há outro caminho que não seja que todos esses atores participem dessa construção, né, seja da organização das competições, mas para buscar possíveis soluções para essa grande crise que nós estamos vivenciando. Então, isso passa, sim, por um diálogo aberto e que haja participação efetiva de todos esses atores. Porque, senão, nós estaremos sempre fadados a algumas decisões que, por vezes, serão até unilaterais, né? Até, às vezes, pela necessidade de dar uma resposta, vão acontecer, mas, muitas vezes, não houve um canal aberto para o diálogo, para a organização como um todo daquele espetáculo, de uma forma mais antecipada. Estamos tratando aqui da questão das torcidas organizadas, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. É um conjunto, né, de fatores. Deixa eu colocar um ponto que a gente estava conversando antes, Eduardo, que você me falou das parcerias, das alianças entre as torcidas, e eu fiquei impressionado quando ele disse, quando ele entrou num estádio, acho que foi um Engenhão, né? Você entrou no Engenhão, estava tendo um jogo do Vasco contra o Flamengo, era um jogo que levaram para lá, alguma coisa aconteceu em São Januário, no Maracanã, levaram para o Engenhão. Quando ele entra, está uma parte sendo a venda da camisa das organizadas e a das coligadas, do Náutico, do Santa, do Sport, estavam lá. E aí vem a questão que eu levanto, que é a questão econômica desses clubes. Como a gente consegue
Eduardo, depois o doutor Ailton pode colocar, complementar, essa questão econômica não seria uma saída para a gente tentar derrubá-los? Eu estou falando essas organizadas da bagunça, as criminosas. Porque eu gosto, também defendo a separação. Eu não posso separar, não posso colocar no mesmo. Não podemos generalizar. No mesmo balaio. Por exemplo, como você colocou, a Treino em Terra, elas pelo esporte, um trabalho maravilhoso. O esporte é uma torcida de autistas, garotada de autistas, está tudo lá assistindo com a faixinha. Mas eu não posso colocar igual a outra torcida, aquela torcida que está ali, só faz bagunça, perturbação e tudo mais. E cânticos horríveis. Como é que a gente barra essa questão econômica? Então, Beto, é preciso a gente entender, e estamos num momento muito propício, né, às vésperas de mais um carnaval, e o carnaval aqui de Pernambuco, ele oferece essa possibilidade dessa análise, né? Existem pessoas que, se a gente adota ali como objeto analisado o carnaval, a gente vai entender que tem pessoas que vão gostar do carnaval lírico, tem pessoas que vão gostar dos blocos mais... enfim, os blocos menores, tem pessoas que vão preferir o carnaval de rua, tem pessoas que vão preferir o carnaval de clube, é tudo carnaval. Então, quando a gente tenta fazer uma analogia, entende que a partir da criação, como a gente estava falando, daquelas torcidas, esse fenômeno ele vai, ao longo do tempo, tomar novas dimensões, opções vão ser feitas. Nós vamos ter grupos que vão continuar hoje preferindo uma socialização mais carnavalizada. Outros vão adotar esse modelo para questões sociais, como o movimento autistas, como o movimento de luta pelo feminismo. Isso no Brasil todo acontece. São torcidas organizadas, sim, mas nós temos que identificar que são propostas, escolhas que foram feitas. Então, como a gente falava, com o crescimento, principalmente a partir da década de 70, do número de membros nessas torcidas, muitas passam a ser administradas como empresas. A Gaviões da Fiel hoje tem a Gaviões Mastercard. Um cartão de crédito. Um cartão de crédito, né? A torcida Fúria Independente do Paraná Clube, no início dos anos 2000, ela foi a patrocinadora master do Clube Paraná Clube. Na camisa tinha TFI, Torcida Fúria Independente, a patrocinadora master do clube. Então, muitas dessas torcidas, elas cresceram e avançaram numa perspectiva empresarial de um nível complexo de organização interna que chamou muita atenção. Essas torcidas que surgiram na segunda metade da década de 90, e o doutor Ailton conhece muito bem essa história, é um divisor de águas também que nós tivemos aqui. Muitas pessoas perguntam como de uma hora para outra essas torcidas explodiram em Pernambuco. Que nós crescemos aqui, Bafo do Leão, Santa Amante, Timbucana, torcidas com a característica carnavalizada, né? Mas no meio da década de 90 aqui nós tivemos um episódio muito assim, que precisa ser estudado, que foi a proibição por parte do Ministério Público daqueles bailes funk de periferia, né? A exemplo do que acontecia no Rio de Janeiro, existiam vários bailes funk invadindo aqui a realidade da região metropolitana do Recife, com um número crescente de adolescentes, de menores de idade, consumindo bebida alcoólica e entorpecentes. Houve uma ação rigorosa do Ministério Público à época, a proibição desses bailes na região metropolitana do Recife. Naquele contexto, nós tínhamos, ao mesmo tempo, um grande auge aqui do movimento Mangue Beat do Chico Sainz. E aí, veja como isso impacta e como é um movimento social e a gente tem que analisar numa perspectiva maior. Houve uma eleição para uma determinada torcida organizada no Esporte Clube do Recife, onde quem perdeu teve a ideia de criar uma nova torcida. E aí, em 1995, criou a torcida jovem, com a proposta de radicalizar e de mudar completamente as características de todas as torcidas que existiam antes, a começar pela cor, a escolha da cor amarela. Tradicionalmente, as torcidas organizadas mantinham as cores predominantes do clube. A torcida jovem, ela nasce amarela, né? À época, aí, uma homenagem à estrela amarela do título de 87, é isso que o fundador diz, né? Tive a oportunidade de entrevistá-lo em algumas oportunidades. E ele traz a musicalidade do movimento Mangue Beat, junto com o funk, para as arquibancadas. As nossas torcidas tocavam frevo e samba. Passam agora a ter uma musicalidade com os instrumentos do maracatu, as alfaias, dentro das arquibancadas. Isso traz uma explosão. Aqueles jovens que frequentavam os bailes funk de periferia, que agora estavam proibidos, migraram em massa para essas torcidas. E assim, a Inferno Coral, à época, que hoje já tem outro nome, né? A Fanáutico e a própria Jovem, introduziram um novo modelo de torcidas aqui em Recife, em meados dos anos 90.
E aí essa proposta, o principal objetivo era maioria absoluta de membros, quanto mais membros melhor, para arrecadar mais. E aí, respondendo a sua pergunta, arrecadam muito com a venda de produtos, camisas, bonés, organização de caravanas, que é o aluguel de ônibus para jogos fora da cidade. Você disse que é do esporte em 2000, 2001, né? A Jovem, no início dos anos 2000, vendia mais camisa do que o clube. Absurdo isso. Absurdo. Isso fez com que o clube lançasse uma camisa amarela, para meio que concorrer com as vendas da torcida jovem. Então, só que nesse momento, em termos de senso comum, de opinião pública, nós não tínhamos ainda tanta aversão, porque já existiam muitos episódios, o doutor Eldo sabe muito bem disso, teve torcedor baleado no túnel, Chico Sainz, né? A gente estava vivenciando o início disso. Mas à medida que há um descontrole, um crescimento numérico absurdo, uma grande arrecadação, as 3 principais torcidas daqui chegaram a ter sede própria, imóvel em nome das torcidas, não era aluguel, era comprado. Então, elas conseguiram um nível de organização onde elas se tornaram independentes em relação aos clubes. Não quer dizer que não deixaram de receber apoio dos clubes, mas elas conseguiam sobreviver por conta própria, assim como as maiores de outros locais do Brasil. Então, esse crescimento, esse descontrole que passou a existir ao longo das décadas fez com que, a partir dos anos 2000, elas já organizadas em termos de alianças a nível nacional. O que é uma aliança? Exemplo, a Inferno Coral, hoje tem um outro nome, mas a Explosão Coral, né? Explosão Inferno Coral, ela é aliada, por exemplo, da Galocura do Atlético Mineiro. Quando o Santa Cruz vai jogar em Belo Horizonte, seja com o Cruzeiro, com o próprio Atlético Mineiro, seja com quem for, a torcida aliada é obrigada a recepcionar essa torcida, acolher, pega na rodoviária, compartilha alimentos, e se tiver um conflito, vai lutar em nome da aliança. Quando o Atlético Mineiro vinha jogar em Recife, seja com o Náutico ou com o Sport, a Inferno Coral, pela relação da reciprocidade, né, ela vai fazer a mesma coisa. Então, esses grandes grupos buscam parceiros, buscam aliados em todo o Brasil, formando as grandes alianças nacionais, de maneira que isso muda a lógica das rivalidades. Então, aquela lógica que nós tínhamos, doutor, o senhor dificilmente ia ver na torcida do Sport um torcedor com a camisa do Santa Cruz, idêntica à camisa do Santa Cruz. Isso seria inconcebível e ainda é na visão do chamado torcedor comum. Mas na torcida organizada, se a aliada tiver uma camisa igual à do Santa Cruz, que é o caso concreto, uma das maiores aliadas da Jovem do Esporte é a Independente do São Paulo, cuja camisa é idêntica à do Santa Cruz. Não só ele vai ser bem aceito entre a organizada, como se algum torcedor tentar retirar aquele torcedor ali porque ele está com a camisa igual a Santa Cruz, ele vai ser linchado, vai sofrer uma violência. Então, a lógica das rivalidades, ela não passa mais pelo mascote, pelas cores do clube. Para esses grupos, é uma lógica própria. Isso faz com que o rival da minha aliada agora é um rival meu. E isso justifica, por exemplo, um jogo Náutico e Paysandu na cidade do Recife e a torcida jovem está brigando na rua. Em nome das alianças, isso ultrapassa a lógica da rivalidade clubística. O fatídico episódio do vaso sanitário foi assim. Um torcedor da Jovem do Esporte morreu no jogo Santa Cruz e Paraná, numa terça-feira à noite, chuvosa, e morre um torcedor do Esporte. Mas isso se dá em virtude da lógica das alianças, onde um mês antes o Esporte tinha jogado em Curitiba, a Jovem tinha se envolvido em uma briga, a Independente lá do Paraná deu apoio à Jovem, e aquele episódio que aconteceu aqui foi uma represália ao evento que aconteceu um mês antes em Curitiba. Então, essa questão da economia hoje passa muito pela relação de alianças, Beto. Elas estão proibidas de entrar nos estádios daqui, mas vão continuar vendendo produtos nas torcidas aliadas, em outros estados, em outras cidades. E foi aí a cena que eu lhe confidenciei aqui nos bastidores. Né? Doutor Ailton. Repara, onde houver, isso historicamente, desde que mundo é mundo, toda vez que há interesse econômico, há uma organização, ou uma organização rudimentar, ou uma organização de grupos sociais determinados, ou uma SA, ou uma empresa limitada para explorar aquele negócio. O interesse econômico é nato da condição humana. Uma das coisas mais intrigantes da condição humana é o seu interesse econômico, que isso resvala para a busca do poder, e muitas vezes a busca do poder com interesse econômico é o que a gente vê na política, é o que a gente vê na vida social comum, e não seria diferente
nesses grupos sociais que se organizam em torno do futebol, que é um tema que chama a atenção por não ser sazonal, como o Carnaval, como a Copa do Mundo. O futebol da gente é o futebol que tem toda semana, que tem o ano todo. Então, ao despertar interesse econômico, tanto tinha interesse econômico nos primórdios das torcidas organizadas, de que organizava a mera caravana para ir torcer, como mais tarde essa superorganização, agora a nível nacional e eu diria até supranacional, com a Sul-Americana, e se tivéssemos mais contatos com o futebol europeu, também essa organização se estenderia para lá. Francamente, acho que o poder público e a sociedade organizada deva centralizar suas energias para combater a violência, para ir de encontro ao que tem de violência nesses grupos. Porque se toda essa organização que a gente percebe fosse uma expressão de puro empreendedorismo, a gente teria uma passagem de hooligans para empreendedor, e aí ele estaria entretido em ganhar dinheiro, em ganhar projeção econômica, em ganhar poder. O que incomoda tanto nas torcidas organizadas, como na política, como na vida social em geral, é a violência. É isso que choca. Estaria a sociedade toda convivendo bem com as torcidas organizadas se elas tivessem todo esse nível de organização por interesse econômico, por interesse político, mas que não tivesse violência, mas que não tivesse aquela cena do meio da rua de um assassinato à luz do dia, que não tivesse as cenas de quebra-quebra, de vandalismo explícito no meio da rua, chocando crianças, velhos, idosos, indefesos e a sociedade como um todo. Isso é que é o distúrbio. O distúrbio não é a expressão econômica em si, Beto. O distúrbio não é a organização. Essa capacidade de organização, esse interesse econômico poderia, inclusive, ser utilizado, fomentado para o empreendedorismo, para ser esse empreendedor. Eu vi acontecer isso na torcida da Inglaterra, sobretudo da seleção inglesa, quando para onde ia tinha confusão, e eles organizaram o clube de fãs dele, e tem lá o cadastro de todo mundo, e eles são como que empreendedores, quase participam de um espetáculo, E aos poucos, aqueles grupos que praticavam violência no estádio falaram, não há interesse de praticar, porque senão eu vou perder. Quando se perde do ponto de vista econômico, sente. Mas há essa discussão da segurança, das autoridades de segurança, junto com os líderes da torcida, de dar essa explicação didática. Se tu continuar fazendo isso, vai ser ruim para tu. Tu vai perder a venda, tu vai perder... Não sei se há essa discussão. Assim a orientação. E eu tenho certeza que os policiais que trabalham nisso, eu fui testemunha disso e faço o meu reconhecimento aos policiais que trabalham nessa área, tanto civis, mas sobretudo os militares, que têm um contato mais diário, e vi tantos abnegados fazerem isso. Mas o que eu estou falando, o que eu me reporto, é um plano de segurança montado com base nesses princípios, que o que eu tenho que combater é a conduta violenta. E a conduta violenta, ela tem que ser reprimida com força, ela tem que ser reprimida com investigação. Não tem sentido um cidadão que se envolveu numa briga por conta de futebol, que matou, que atirou, não tem sentido no dia do jogo ele estar sequer próximo. Hoje a gente tem um aparato de técnica penal, processual penal, de medidas cautelares que podem impedir que naquele dia, como você está envolvido aqui, você responde ao inquérito aqui, no dia do jogo você está em casa, você tem a tornozeleira, ou seja, a gente precisa testar vários mecanismos de repressão ao violento, porque se a gente ficar só nesse discurso com relação genérica à CNPJ, à organizada como um todo, esse é um fenômeno que vai nos vencer, porque é um fenômeno social que sempre vai acontecer. O objetivo, o nosso alvo, acho que o alvo do poder público e da sociedade organizada não é a torcida organizada, é a violência. Então, quem pratica ato violento tem que ter punição exemplar. Quem pratica ato violento. E quem pratica ato de empreendedorismo, que seja empreendedor, como tem empreendedor em todas as áreas da nossa economia. O que a gente não pode é, ao mesmo tempo, atacar em bloco, aí lá vai para a tática do futebol, a gente não pode, o zagueiro, o lateral, de repente, está batendo escanteio
e tá o outro cruzando a bola na área, tal. A gente sabe das táticas. Eu sou péssimo em tática de futebol, não é? Deu para perceber. Mas o que eu digo, eu joguei futebol amador, eu sabia, eu era zagueiro daquele de usina ruim. Então, zagueiro é zagueiro na minha época. Zagueiro, lateral. Hoje tem um negócio muito mais complexo. Então, passa um pouco, né? Também essa questão que o governo, a partir do momento que de manhã até antes de começar o jogo, está toda aquela violência, toda aquela confusão. E poucas horas depois, uma governadora chega e 5 jogos punidos do Sport, 5 jogos punidos do Santa e acabou. Eu acho que foi uma ação muito rápida e eu acho que é equivocada da governadora. Veja bem, seja a atual governadora, como os que passaram antes e os que virão depois, enfrentarão essa problemática. Enquanto a gente não tiver uma resposta concreta, o governo de plantão vai ser pressionado a dar alguma resposta. E uma resposta, quase sempre, uma resposta da indignação, como eu falo, e da reatividade, é sempre uma resposta que não atende, porque o fenômeno é complexo. E depois de 5 jogos, de 10, de 100 jogos, teremos o problema novamente. Eu repito, estava lá no Estatuto Torcedor, que é de 2001. Isso foi objeto, Eduardo, daquela comissão interministerial Paz no Esporte, lá de 90 e pouco, que terminou com o relatório em 2001, que deu origem ao antigo Estatuto Torcedor e agora a Lei Geral da Copa. E uma das matizes, uma das conclusões nacionais sobre o tema é de que a gente precisava de um plano nacional de segurança específica para esse tema, que estivesse em sintonia com o plano de segurança nacional de tudo, todas as das secretarias de segurança ou de defesa social de todo o país, e que tivesse essa intercomunicação, assim como as torcidas mostraram que é possível. Elas se organizam. O que precisa é o Estado se organizar para não forçar a um governante a dar uma resposta que seja uma resposta fora desse contexto de um projeto nacional, de um projeto local de segurança. Porque, assim fazendo, a gente vai estar politizando um problema, e de política partidária, um problema que ultrapassa a política dos partidos e que é a política do próprio espinha dorsal, que é o cerne do Estado. Então, como também acho muito temeroso a gente culpar a polícia, culpar as instituições, porque quando a gente busca culpado entre a gente, o verdadeiro culpado sabe onde está? Na violência, naquele que pratica ato violento. Se tem um culpado que a gente tem que buscar, e se for o caso, dentro do processo penal, com todas as garantias constitucionais, tem que buscar e prender e tirar do convívio social é quem pratica violência. Tem que se mostrar, para seja qual for o grupo, torcida organizada e sociedade em geral, tem que mostrar que a violência, a prática da violência tem um custo alto para ele e que ele vai pagar. Se a gente conseguir fazer isso, focar nisso, que é um objetivo bem definido, é um foco, não é uma coisa tão ampla, a gente vai conseguir diminuir as condutas de violência e quebrar a cultura da violência. A cultura da violência tem muito a ver também com a falta de resposta efetiva, concreta. A gente está chegando aqui na reta final. Eu queria deixar aqui com vocês mais para falar um pouco mais do livro de vocês, para contar aqui para o nosso público, qual a ideia de lançamento, como é que vocês estão pensando aí. Eduardo, eu vou escrever com o maior prazer, vou ler o seu livro com o maior prazer, vou escrever essa apresentação e estou bem curioso. Bem, assim, aquela conversa que a gente teve aqui de 20 minutos, eu fiquei assim abismado com algumas coisas que eu não conhecia. E era um papel nosso, da imprensa, até se aprofundar mais nesse assunto, essas coisas, essa situação das alianças das torcidas. Nós sabemos, né, os nomes e tudo mais, mas não sabia o grau que está nesse momento. E eu acho muito interessante esse livro. É bom você passar aqui para nosso público sobre a história do teu livro, tudinho. Então, Beto, a ideia é essa. É uma proposta que ela tem um alcance, uma perspectiva mais didática, né? O grande objetivo é fazer com que o leitor, de uma maneira geral, o que gosta do futebol, o que acompanha, ele possa entender que é um fenômeno de fato. Existe logicamente, é um processo histórico que acompanha a chegada do futebol ao país e que vem mergulhar nesse esporte de massas, nesse grande negócio, com cifras bilionárias que nós estamos hoje
acompanhando no futebol brasileiro, mas existe aí um cordão umbilical, existe um fio que vai nos fazer compreender de que maneira esse fenômeno do torcedor ele também alcançou uma expressão completamente diferente daquela do início, né? Então, a perspectiva, na verdade, a proposta do livro é fazer com que esse assunto, torcida organizada, que na verdade eu chamo de grupos organizados de torcedores, porque existem as organizadas, as uniformizadas, as torcidas jovens, né? Existem várias propostas dentro desse processo todo. Mas é entender, de uma maneira geral, que nós não podemos ter um olhar, fazer uma leitura única. Existem várias manifestações desse mesmo fenômeno, desde torcidas que ainda hoje existem para animar os estádios, para defender uma causa ideológica, uma causa social e também uma face que trouxe a sociabilidade de conflito como sendo a sua causa per si. Então, é preciso que, de uma maneira geral, aquele que gosta de futebol ele tenha a oportunidade de entender esse processo como um todo. Então, é uma proposta de uma análise mais didática que facilite essa compreensão, né? Existem vários outros trabalhos que são produzidos que falam também sobre isso, mas ao reunir essa coletânea de materiais, eu senti a falta de uma leitura numa perspectiva mais explicativa. Então, essa é a grande proposta do material que está sendo finalizado. Acredito que nesse primeiro semestre a gente vai conseguir ter esse material já disponível. E a ideia é essa, ajudar inclusive pessoas que estão iniciando agora suas pesquisas, que estão começando a vida acadêmica, interessadas pelo tema, e é bom que venham outros pesquisadores no tema, né? Mas também ajudar profissionais de segurança pública, os colegas aí da imprensa, enfim, que seja um material acessível a todos, que é fruto de uma pesquisa de aproximadamente 20 anos. Então, é uma contribuição, né? Eu tive a oportunidade de toda a minha formação ter sido feita em instituições públicas de ensino. Então, acho que é também uma retribuição, é um dever nosso retribuir à sociedade um pouco do que a gente teve a oportunidade de fazer. Então, esse é o grande objetivo do trabalho. Espero que venha a ser agradável a leitura do material. Com certeza. Doutor Ailton, e o livro, como é que está? Muito bem, Beto. Eduardo, eu vou retardar a publicação de alguma coisa para ler seu material. Eu sempre acompanho seu trabalho desde o início, que eu parabenizo, porque essa é uma pesquisa importante, como outros grupos de pesquisas que estão pesquisando esse fenômeno da violência, especificamente incrustada no futebol por meio de grupos organizados ou não, que eu tenho na minha leiguice, eu gosto de distinguir torcida organizada de comportamento hooligan, apesar da expressão inglesa não ser muito agradável aos nossos ouvidos, mas esse tem sido uma denominação internacional, que a gente todos os debates internacionais para dividir, exatamente, separar o que é torcida organizada e o que é hooliganismo. É diferente. O que a gente está tratando no livro, que já tem título e tudo, se eu não mudar, aqui para lá acredito que não, mas eu não vou ser tão arrogante, só vou fazê-lo depois de ler Eduardo, porque posso mudar alguma coisa, que é um trabalho fundamental de Eduardo, para alicerçar esse trabalho que eu investigo, que é as respostas possíveis do Estado da sociedade a esse fenômeno. Nós conhecemos o fenômeno, Eduardo mostrou, desenhou para a gente o que é o fenômeno. E daí? Como é que o Estado Polícia, o Estado Juiz, o Estado Ministério Público, o Estado Defensoria, o Estado e todos os organismos de repressão e também de desenvolvimento econômico, de promoção social, enfim, de prevenção da violência, como é que essa resposta pode se organizar? Então, eu imagino que a gente, para um fenômeno complexo como esse, e isso que é o trabalho do livro, a gente apontar diversas condutas, diversas posturas do Estado da sociedade que não sejam meramente reativas. Por isso que o título do livro é Hooliganismo à Brasileira. Hooliganismo à Brasileira, para além da indignação e da reação. Eu estou fazendo uma provocação para que a gente possa debater, não tem pretensão nenhuma de ser resposta final de nada, mas é uma discussão para dizer que eu vou apontando ali, para ser propositivo mesmo, o que é que eu vislumbro, como poderia ser respostas para esse plano de segurança permanente do Estado brasileiro,
não do governo tal, do governo X. O governo tal e o governo X pode começar a dar o start nesse programa. Como é que ele poderia responder? Eu imagino diversas secretarias no Estado, diversos ministérios dentro da União, dentro das prefeituras, diversas secretarias interligando ações que pudessem convergir para a prevenção da violência, para diminuir essas condutas, ora promovendo o empreendedorismo, ora promovendo a capacitação em trabalhos sociais e, sobretudo, por conta do momento crítico, em determinado momento desse projeto, centrar fogo na investigação, na inteligência policial, para você começar realmente a detectar os potenciais praticantes da violência contumaz, do uso contumaz da violência no espetáculo esportivo e começar a acompanhá-lo. É preciso que a família dele saiba dessa conduta dele. Expor a conduta do violento socialmente é mostrar do que é que ele está fazendo, do como é que ele está se conduzindo, porque senão ele fica com aquele discurso do homem-massa, a que se referia Ortega y Gasset, do homem-massa que se dilui no meio da multidão, que não tem uma identidade mais no meio da multidão. É preciso a gente identificar e mostrar a identidade dele próprio para o espelho dele e para a sociedade, o grupo social que ele vive. É mais ou menos isso. Então a gente trabalha com a ideia de, além dessa repressão qualificada, a gente imagina que há espaço, sim, para a transação penal, há espaço, sim, para as medidas despenalizantes, há espaço para mediação e conciliação de conflito de forma permanente, há espaço para a justiça restaurativa, há espaço para várias respostas a um fenômeno complexo que não se resolve de forma cirúrgica. É mais ou menos isso que é a proposta do livro. Eu espero poder dar uma singela contribuição para que possa, a partir daí, surgir também debates e outras opções, outras instâncias. Agora, é fundamental, nessa parte da repressão, que é o momento mais crucial do projeto, que a gente não faça uma repressão meramente reativa também. É que a gente planeje essa resposta, que faça a inteligência policial com força focada nisso e que a gente leve os nossos policiais, dê um treinamento esse policial. Primeiro porque, eu vou usar uma linguagem militar, você me corrija, Eduardo, levanta o moral da tropa que está fazendo ali um trabalho que está sendo reconhecido. E não um trabalho que você vai se expor e no final de uma partida está sendo chamado de incompetente, de incapaz, de violenta, não sei o quê, quando não deram a ele as condições para que ele oferecesse, entregasse um serviço de altíssima qualidade. Acredito que isso passa por aí. Possa conhecer as experiências no mundo todo, isso não custa muito alto. Esse custo é perfeitamente cabível dentro do que roda no futebol. Para que a gente tenha policiais muito preparados e muito entusiasmados, muito empolgados em desenvolver um trabalho dificílimo que é combater violência de grupos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, doutor Ailton. Aprendi muito. Nós vamos abrir espaços aqui no nosso Beto Lago de Primeira. Vamos trazer mais personagens que trabalham com essa questão, com esse tema. A gente precisa conversar mais, discutir mais. Nosso papel como jornalista, colocar isso aqui em ponto. Se possível, a gente participar dando opiniões, dando sugestões, dando ideias, e tentar achar soluções, não a solução mágica. Né? Não existe fórmula mágica para resolver, não. Existem ideias, soluções e a gente atacar. Você hoje pode jogar pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar pelo meio, pode meter a bola para a área. Vamos colocar a estratégia de um jogo de futebol. Me permita dizer o seguinte, do papel fundamental da imprensa nisso, porque ela de certa forma, ela catalisa todas as forças, todas as instituições para se dirigir esse debate permanente. Mas é muito importante que nosso papel, na hora que nós formos exercer nosso microfone, nossa caneta, a gente saiba o que está falando. Sim, não fique apenas no entusiasmo, tem que acabar com a torcida. Não é assim. Vamos entender, vamos estudar, vamos compreender, vamos conversar, conversar. Estou conversando com o Eduardo para saber a história, estou conversando com o senhor. Vamos conversar, para depois chegar no consenso e aí chegar e ter a sua opinião. Construir, né? E vamos construir. Apenas buscar culpados não vai adiantar. Não vai adiantar a gente achar mais, A gente tem que ter a capacidade da sociedade, o Estado, se organizar
como o grupo de vândalos, o grupo que pratica violência contra o mais, se organizam. Por que a gente não pode se organizar? A gente já sabe que eles são culpados. Quem comete violência, ele já é responsável pelo seu ato. Sim. Nós temos que achar agora outras soluções para que esses atos não continuem acontecendo no nosso futebol. Perfeito. Obrigado, doutor Ailton. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Compartilhe, entre no nosso canal, se inscreva. Mais debates vão vir por aqui. Um abraço, gente.